Que a graça de Deus, que é o nosso Pai, o amor generoso de Jesus, a luz do Espírito Santo, se faça presente na sua vida, nesse dia em que a Igreja nos faz memória de Santo Afonso Maria de Ligório. O Evangelho é Mateus 13, de 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essa palavra possa se cumprir em nossas vidas em nosso favor. Estamos diante da explicação da parábola do joio. E é muito importante que nós entendamos essa parábola, ou melhor dizendo, mais do que entendê-la, acolhê-la e deixá-la se realizar em nós, em nosso favor. Quando Jesus então vai dizer que aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem a Deus. Deus criou a humanidade para o bem. Deus criou a humanidade para participar do reino dele. No entanto, o inimigo, o demônio, aquele que desobedeceu a Deus, aquele que não tem possibilidade de voltar à comunhão com Deus, ele faz tudo para que os homens sejam semelhantes a ele, desobedientes e destinados ao mal. Mas o Senhor, hoje, por esta palavra, que é exatamente a boa semente, que o Senhor quer gerar em nós a semelhança, ou melhor dizendo, regenerar em nós a semelhança com Ele. Mas para isso, é preciso que nós estejamos atentos. Por quê? Porque o Senhor, como nos criou para o bem, Ele quer que nós sejamos do bem, do reino. Mas o inimigo quer que sejamos do mal. O que nos vai distinguir, o que vai diferenciar o nosso futuro, de que lado vamos estar. Se do lado do Senhor da vida ou do Senhor da morte, do pecado, das trevas, do demônio, aquele que é o acusador. A decisão está exatamente na minha e na sua liberdade. Eu e você temos a chance de optar pelo reino dos céus. Porque Deus enviou o seu Filho para nos restaurar e nos fazer parte do reino dos céus. O aceitar, desobedecer a Deus, é pender-se para aquele que é o poder das trevas. O Filho do Homem um dia vai mandar os seus anjos para fazer essa separação. E aqui nós temos que estar atento. Quando diz assim que enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. Que Deus nos livre de praticar o mal. Que Deus nos livre do pecado. Que Deus nos faça obedecer à verdade, buscar o amor. E Jesus deixa claro, o inferno existe. E aquele que não quiser obedecer, irá seguir os caminhos daquele que é o desobediente, daquele que faz o mal por natureza. Que Deus nos conceda a graça de ouvir essa palavra e deixar que ela se realize em nós, cumprindo em nós a vontade de Deus. Que sejamos todos do reino do Pai, revelado em Jesus pela força do Espírito.
Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos santifique, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde, paz e perseverança, na fé, na esperança e no amor.